Vamos ler livros únicos de sci-fi comigo? Olá, amigos! Que bom ver vocês aqui. É ótimo ter a companhia de vocês em cada vídeo, porém estou aqui para iniciar mais um vlog de leituras. Dessa vez nós vamos ler livros únicos do gênero de sci-fi. Vem comigo porque tem todo um contexto. Primeiramente, eu acabei de gravar um vídeo pra vocês, então não estranhem o mesmo look, tá? Estamos no mesmo dia, mas eu precisava muito começar esse vlog porque eu preciso iniciar as minhas leituras e eu gosto de fazer essa introdução antes de tudo acontecer. No vídeo passado a esse, talvez algum dos vídeos passados a esse, eu mostrei pra vocês a nossa nova versão da tabela da leitura. Não só isso, como nesse mesmo vídeo eu acabei tirando algumas combinações e nós temos várias cartinhas de vários vídeos que eu pretendo fazer até o ano acabar. Uma das cartas que saiu foi a carta de livros únicos e pensando nisso, eu decidi fazer esse vídeo aqui de livros únicos de ficção científica porque eu tenho vários desses livros disponíveis na minha estante. Acontece que apesar de gostar muito do gênero, eu não leio muita ficção científica, eu sou mais da fantasia. E tem vários livros que eu fui recebendo nos últimos tempos que acabaram ficando parados na minha estante, então faz sentido que eu junte todos eles, ou pelo menos alguns deles, nesse vídeo e a gente leia e fale sobre ficção científica no geral. Eu tenho alguns livros disponíveis, porém, livros únicos, eu tenho esses 3 e mais alguns outros, inclusive livros no meu Kindle, porque eu simplesmente esqueci que eu tenho um Kindle esse ano, assim, eu li pouquíssimos e-books, apesar de ter vários lá, mas eu separei 3 leituras pra gente fazer, então eu vou mostrar pra vocês agora. O primeiro livro que eu separei, eu não tenho tanta certeza sobre ele porque é um pouco fora da minha zona de conforto. Estou falando de Porto Estelar, do George Martin, que é o mesmo autor de Guerra dos Tronos. Eu já li Guerra dos Tronos em algum momento da minha vida, só que eu acho que eu li o primeiro e o segundo livro só, eu até comecei o terceiro, mas parei, porque o George Martin simplesmente não é o meu autor. Ele não faz histórias pra mim. Eu não sei, gente, mas o George Martin simplesmente não me agrada. Ele é um autor que não quero mais ler. Porém, recebi essa HQ em parceria com a Suma HQ. E sei lá, pode ser que eu goste, porque é uma história em quadrinhos, então com certeza não vai ser nenhuma leitura como A Guerra dos Tronos, que são livros gigantescos, e eu vou dar uma chance porque eu quero tirar a prova. Eu não tenho certeza, como eu falei, se eu vou gostar, porque é bem fora da minha zona de conforto, e o George Martin, no geral, é um autor fora da minha zona de conforto, mas essa vai ser a nossa primeira opção de livro único. Aliás, eu não sei nem se esse livro é único. Eu acho que é, porque é graphic novel. Porto Estelar, então, vai ser a minha primeira possível escolha pra esse vídeo. A minha segunda opção também é uma opção que eu recebi da Suma, e essa daqui eu tenho certeza que eu vou ler, porque eu estou absurdamente curiosa com ela. Estou falando de Contrapeso. Olha essa capa belíssima com esse título furta-cor. Esse daqui é bem diferentão, e ele me chama atenção porque é um subgênero da ficção científica que eu não leio muito, que é uma história cyberpunk. Não só isso, como, se eu não me engano, aqui tem um mistério. É alguma coisa assim, acontece uma coisa muito suspeita e eles têm que investigar. Eu não tenho certeza, gente, porque é uma ficção policial. Eu tô tentando ler aqui porque eu li em algum momento, gente. Quando chegou, eu li, mas eu não lembrava o que era. É uma ficção policial e uma parábola contundente sobre a ambição neocolonial da Coreia do Sul e os seus efeitos avassaladores. Já me comprou nessa última parte aqui da sinopse e eu estou curiosíssima. É um livro que me parece ser fluido, não é muito grande. E esse daqui vai ser a nossa segunda opção para esse vídeo. Tem 164 páginas. Essa capa belíssima. Esse aqui eu espero muito gostar. Escritores sul-coreanos. E isso me chama atenção porque o terceiro livro que eu escolhi também é de uma autora sul-coreana. Eu escolhi Odisseia Estelar, que foi um livro que eu recebi há pouquíssimo tempo, também da Suma. Esse daqui veio de parceria, mas foi cortesia deles. Eu não sabia que eu ia receber. Porém, quando chegou, também achei a capa belíssima, e como eu falei, é de uma autora sul-coreana, só que esse livro aqui são 3 contos diferentes aí de ficção científica, são 3 histórias. Esse daqui eu vou escolher porque eu consigo separar esses contos e alternar esses contos com as minhas outras leituras. Eu espero que seja legal, eu não tenho ideia do que fala, porque como eu falei, eu não li nem a sinopse, esse aqui simplesmente chegou aqui em casa, mas cara, eu tô muito curiosa com esses 2 livros que são de autores sul-coreanos. Eu acho que os coreanos estão se aprofundando aí na ficção científica, eu acho que eles sempre estiveram aqui, é porque eles estão chegando aqui na minha bolha agora, e eu espero que sejam ótimas leituras. Só esse aqui que eu tô um pouco suspeita dele, mas assim, gente, se for o caso,
eu coloco outro livro no lugar e mesmo assim a gente faz 3 leituras de sci-fi. Não se preocupem, mas essa é a minha TBR para este vídeo, as minhas escolhas de leitura. Eu espero muito que vocês gostem de me acompanhar. Estou um pouco apreensiva, porque como eu falei, ficção científica não é o meu gênero literário, mas eu espero gostar muito dessas histórias e estou na vibe de ler ficção científica. Então, aguardo vocês nos próximos capítulos deste vlog. Bom, gente, o que eu temia realmente aconteceu. Eu iniciei a minha leitura de Porto Estelar, foi a minha primeira escolha pra começar esse vídeo e já tirar o livro mais complicado do caminho. E eu comecei a ler e assim, logo na segunda página eu vi que não era pra mim. Eu até tentei ler um pouco mais, só que assim, gente, não vai rolar. Peço permissão pra vocês pra ser um pouco preconceituosa aqui nesse take, porque eu preciso ser honesta com vocês com relação ao que eu sinto com o George Martin. O George é um autor que eu sinto escreve livro pra homem, mas não pra homem, pra macho. E eu não consigo gostar. Assim, eu até tentei gostar de Guerra dos Tronos, eu me esforcei muito pra ler aqueles livros, porque tava no hype, assim, tava no momento de ler esses livros, a série tava no ar, e eu tentei muito, só que assim, gente, não tem como. Ele é um autor que não escreve histórias pra mim. Eu gosto de ficção científica, mais found family, mais água com açúcar, um negócio que eu não consigo explicar pra vocês, algo mais sentimental. Tanto que um dos meus subgêneros da ficção favoritos é o Hope Punk, que quase nunca tem livro. E aí acabou, gente, que eu tentei ler uma ficção científica do George Martin e odiei, assim, odiei e abandonei. Eu li pouquinho, assim, mas já vi que eu não vou gostar. Então eu vou abandonar esse livro, essa HQ, não vou manter na minha estante, já vou me desfazer dela e eu vou continuar as nossas leituras. Porém, como eu falei, né, que eu tinha que ser justa com vocês, eu prometi 3 leituras de sci-fi, então eu vou fazer 3 leituras de sci-fi. Eu decidi pegar um livro que eu tava com muita vontade de ler, então eu fui meio parcial aí também, tá? Escolhi Sense8 nível 5, da Carol Kiovato, que é um dos meus livros favoritos de ficção científica. Eu amo a Carol, já li vários livros dela, mas esse daqui, gente, tem um negócio especial comigo, ele vive no meu coração. E eu finalmente consegui comprar a edição física, porque eu só tinha a edição digital, eu li em e-book. Quando eu consegui comprar a edição física e chegou aqui em casa, eu imediatamente queria ler, só que eu tava no meio do meu projeto de Halloween. Então deixei ele guardado e agora é o meu momento, gente. Esse livro é um livro único de ficção científica, ele é maravilhoso. E eu obviamente já comecei a ler, eu tô marcando assim tudo que eu tenho direito nesse livro. Eu tô fazendo o que eu mais amo na minha vida, que é marcar tudo que eu tenho direito nas minhas leituras. E esse livro eu sei que eu vou amar, mas eu não canso de falar dele pra vocês. Então me aguardem, porque atualmente eu estou na página 58 e assim que eu finalizar essa leitura eu volto pra falar a palavra de Carol Kiovato pra vocês, compartilhar a palavra de Sense8 nível 5 pra que mais pessoas leiam. Essa é a primeira atualização do vlog, já começamos com uma má notícia, mas com uma boa notícia logo em seguida pra compensar. Então vou continuar minha leitura e daqui a pouco eu volto.
voltei com a minha opinião completa de Sense8 nível 5, finalizei minha releitura ontem e eu sou apaixonada por esse livro. A única coisa que tá faltando nele, agora que eu já marquei tudo que eu tinha direito, é o autógrafo da Carol aqui na primeira página, porque esse aqui não tem. Os outros dela eu tenho, mas eu acho que eu consigo o autógrafo dela ano que vem, quando a gente se encontrar na Bienal, ou pelo menos eu vou procurar a Carol até encontrá-la para receber o meu autógrafo em Sense8 nível 5, que é o meu livro favorito dela. Apesar de eu gostar muito das outras histórias da Carol, inclusive eu amei Árvore Inexplicável, o livro mais famoso dela pra todo mundo é Porém Bruxa, que foi lançado pela Suma também. Só que eu sou apaixonada por Sense8 nível 5 desde a primeira vez que eu li. Acho que tá até disponível no Kindle Unlimited, se eu não me engano. E desde então, gente, nenhum livro conseguiu superar o que eu senti com esse daqui. Eu acho que a Carol deu o nome dela nesse livro e eu sou completamente apaixonada por ele. Nesse livro a gente vai conhecer 3 personagens principais, porém a história começa com a Capitã Lin, que é particularmente uma das minhas personagens favoritas da vida. A Capitã Lin mora na Universidade da Bilgia. São vários planetas, vários locais que juntos formam uma universidade. Eles são um povo muito inteligente e eles são baseados na inteligência. Então, essa universidade só podem estudar pessoas que são nível 5 de ciência, ou seja, eles são inteligentes nível 5, então eles podem compartilhar os seus conhecimentos nessa universidade, podem aprender, etc. E a Capitã Lin faz parte das pessoas que cuidam dessa universidade. Existe um reitor, porém ela é uma capitã e ela é muito inteligente, ela está ali para fazer negociações com outros planetas, enfim. Só que logo no começo da história, a Capitã Lin tem uma missão de resgatar o Theo, que é o emissário de Lena Hatia, que é um outro lugar. Eles precisam fazer uma negociação, então tanto a universidade quanto Lena Hatia, eles precisam fazer essa negociação por conta de um satélite, e acaba que a Lin tem a ideia de prender o Theo, que é o irmão da soberana, pra ficar de refém, e assim eles conseguem fazer as negociações. É uma jogada mega política, só que já faz 2 anos que ele tá preso lá. Só que surgiu a notícia que o Theo tinha morrido, e a soberana, que é a irmã dele, ficou assim completamente transtornada e enviou todo o exército dela pra universidade. Só que o Theo tá vivo, e a missão da Lin é justamente pegar o Theo e proteger ele de tudo que tá acontecendo, pra que eles possam provar pra soberana que ele está vivo, pra ela parar com o ataque dela na universidade. Nessa confusão toda, a gente também vai conhecer uma das minhas outras personagens favoritas da vida, que é a Nyx, que é a inteligência artificial da universidade. Então, eles passaram por uma questão política já faz alguns anos, e eu não vou entrar em detalhes porque é legal vocês descobrirem pela história, mas a única forma deles conseguirem sair dessa situação foi criando uma inteligência artificial mega enorme, que é a Nyx. Ela tá disponível em todo o território da universidade, é muito legal, gente, assim, o modo como ela é construída é fantástico, e ela vai ajudar os dois nessa missão de se protegerem contra tudo que tá acontecendo. É um livro extremamente político, e por isso é que eu falo que a Carol deu o nome dela nesse livro, porque são tantas intrigas políticas acontecendo ao mesmo tempo, e tudo faz sentido, e você entende o que tá acontecendo, fora que todas as personagens são extremamente cativantes. A Lin é uma capitã super forte, ao mesmo tempo em que ela é super vulnerável. Ela tá nessa missão com o Theo, no caso, que seria o refém dela, só que eles começam a perceber que tem mais coisas acontecendo, eles começam a se conhecer nesse período de proximidade forçada que eles têm ali, enquanto que o Theo vem de um lugar considerado extremamente bélico e extremamente bruto, só que a Lin começa a perceber que, na verdade, o povo dele não é bem assim, que eles evoluíram. É um negócio muito fantástico, gente, eu juro. Tem intriga política, tem pesquisa, porque a Carol é uma pesquisadora, então ela coloca muito isso nos seus livros, em todos eles, aliás. As personagens principais estão sempre fazendo pesquisas de alguma forma, inclusive pesquisas acadêmicas, e a Lin é uma pesquisadora nata. O Theo, ele tem aquela coisa de ação, de estou pronto pra fazer tudo, apesar de ser um exímio negociador, ele tá sempre pronto pra entrar na luta. É muito legal mesmo, gente. Fora que os dois têm uma química absurda, que eu não vou nem entrar em muitos detalhes, porque vocês precisam ler pra entender. A Nyx, pra mim, é quem realmente brilha nessa história. Como eu falei, ela é a inteligência artificial que está na universidade. Só que existem coisas acontecendo com ela, e chega um ponto, gente, que eu dava risada com as coisas que ela falava.
imaginava. Ela é muito fantástica. Aliás, inteligências artificiais me fascinam de muitas formas. Não é o primeiro livro com inteligência artificial que eu leio. Aliás, gente, peraí que eu preciso pegar outro livro. A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, que também é um dos meus livros favoritos da vida de ficção científica, tem uma inteligência artificial que, assim, é tão boa quanto a Nix. Então são livros que me fascinam porque eu vejo um futuro muito bom pra gente. Apesar de tudo, de não ler tanta ficção científica, etc., eu acho muito fascinante todo o gênero quando as pessoas começam a imaginar o nosso futuro de formas diferentes. Então a gente não sabe exatamente o que a gente vai enfrentar e a ficção científica é responsável por expandir os nossos horizontes com relação ao nosso futuro. Só que muitas das ficções científicas que eu já li são totalmente pessimistas, assim, criam cenários de caos futurísticos que me deixam muito assustada, apesar de fascinada também. E por que eu falo pra vocês que Senciente tem um lugar especial no meu coração? Porque aqui atrás, logo que termina a edição, eu lembro de ter lido isso pela primeira vez e eu fiquei assim... pasma. Tem um pós-fácil que é da Cláudia Fusco. Ela é uma pesquisadora também, deixa eu ler aqui certinho o que ela é. A Cláudia Fusco é mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra. É escritora, roteirista, professora e pesquisadora de literatura e artes fantásticas. E ela fez esse pós-fácil pra Carol chamado Senciente Nível 5, para realistas de uma realidade maior. E, gente, esse texto é muito, muito bom. Se vocês forem ler essa edição, eu peço, por favor, que vocês deem atenção a esse texto, não pula, lê porque é muito bom. E aqui eu comecei a entender que existe um subgênero da ficção científica que é o Hope Punk, que eu já citei nesse vídeo. Acontece, gente, que o Hope Punk é muito difícil de se ver, só que quando eu encontro, eu absolutamente amo, vulgo A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. E o Hope Punk é um tipo de literatura de ficção científica onde o futuro imaginado não é tão ruim. E o futuro imaginado é, na verdade, algo pra gente refletir sobre a própria humanidade e como nós vamos ter um papel positivo no nosso futuro. Eu espero que vocês pesquisem esse termo, porque eu mesma, depois que descobri, comecei a pesquisar muito. E pra mim, Senciente Nível 5 é um pouco Hope Punk, assim. Ele tem essa coisa de inimigos, ao mesmo tempo em que eles começam a perceber que não é bem assim. Muitas das coisas que acontecem por negociação política e não por violência, e é uma questão muito discutida no livro também. Eu sou completamente apaixonada por tudo isso. Eu sou completamente apaixonada por esse mundo, pelas personagens, pelas reflexões que eles me trazem, e a Nix é simplesmente fantástica. Então eu espero muito que vocês consigam ler Senciente Nível 5, porque eu queria que mais pessoas conhecessem essa história. Eu acho que a gente não fala bastante dela. E agora o meu livro tá tão lindo, assim, eu realmente, gente, me superei nas minhas marcações, mas é porque eu queria marcar o livro inteiro e ele é perfeito. 5 estrelas pra Carol Kiovato, nenhuma surpresa, porque é uma releitura. E agora eu vou passar pra Odisseia Estelar. Eu não sei o que esperar desse livro, porque ontem eu tava no Instagram e aí eu vi um story da minha amiga Cata, lá do Crialité. E ela tá lendo esse livro. E no story dela, não vou lembrar as exatas palavras que ela disse, mas era mais ou menos assim, que ela tinha sobrevivido ao primeiro conto desse livro. E eu tô muito apreensiva, ao mesmo tempo que estou curiosa para os contos desse livro. Pra ser justa com vocês, eu vou tentar gravar o máximo possível da minha leitura pra ver o que tá acontecendo com esse livro. Pelo menos o primeiro conto eu quero ler agora, aí depois eu leio outro livro e depois eu volto pra ele, sabe assim, eu quero revezar um pouquinho pra eu não ficar tão presa nesses contos. Mas eu vou tentar gravar o máximo da minha reação pra vocês, pra ver se, sei lá, se faz sentido. Então, vamos para Odisseia Estelar.
Oi, gente, acabei de tomar café. Hoje eu acordei um pouquinho mais tarde porque eu tô com muita dor de cabeça. Eu tô praticamente passando por uma crise de enxaqueca leve e acontece de vez em quando. Eu sinto muita dor de cabeça, assim, bem nessa parte frontal da cabeça. E depois, no fim do dia, quando eu já usei muito a minha mente, os meus 20% de capacidade mental diária, né, nesses casos, aí a dor de cabeça desce pra trás dos meus olhos, assim, e é horrível. E eu já acordo com dor de cabeça, então eu tô fazendo as coisas bem devagar, bem lentamente, bem sem carisma. E é isso que temos pra hoje. Que é horrível de gravar porque a vizinhança inteira aparece no vídeo e eu espero que o microfone esteja dando conta. Porém, eu queria pedir o apoio de vocês para que vocês curtam os vídeos, se inscrevam no canal e assinem o clube de membros se vocês têm interesse, porque agora é o momento, gente, de eu investir em outro microfone. O microfone que eu tenho é muito bom, só que ele fica embutido na minha câmera. Então tem a câmera e ele fica bem em cima, é que vocês não conseguem ver porque vocês estão na minha frente. Mas eu queria um microfone que chegasse um pouco mais próximo de mim. E para isso eu preciso, né, de um investimento aí, comprar um microfone mais legal. Enfim, né, vamos conversar sobre Odisseia Estelar. É para isso que eu estou aqui. Eu quero conversar com vocês sobre o primeiro conto, que é o que eu li ontem. Gente, esse conto, olha, isso não se faz, tá? Aliás, vocês não viram minhas unhas novas? Olha, esse azul ficou muito legal, né? Eu pensei em pintar de roxo, porque aí ia combinar com ficção científica. Pra mim, ficção científica é roxo, mas decidi por azul. Mas eu gostei muito, tá muito fofo. Enfim, o primeiro conto de Odisseia Estelar, gente. Agora eu entendo completamente as palavras da Cata. Isso não se faz, tá? Essa autora não tinha o direito. Esse foi o conto mais exasperante que eu li na minha vida. E olha que exasperante é a primeira vez que eu uso, tá? Essa palavra. Ele é desesperador. Mas pra vocês entenderem por quê, agora sim eu entendo toda a estética do livro, eu entendo todo o objetivo do livro. E me agrada muito, apesar de falar tudo que eu falei, esse livro é fantástico e o primeiro conto é fantástico também. O primeiro conto vai falar sobre um homem que está com seu casamento marcado, com o amor da sua vida. Eles já reservaram o local do casamento, já convidaram os amigos, tá tudo certo. Só que para eles se encontrarem pro casamento, eles têm que fazer viagens interestelares, vamos colocar dessa forma. A parte científica do conto é bem presente, assim, tem muitas coisas técnicas que eu não sou tão expert assim, mas a autora fala muito sobre essas viagens interplanetárias, sabe? Enfim. E nesse futuro onde ele vive, já existem essas naves comerciais que fazem esse tipo de voo. Então ele entrou numa nave comercial que era muito grande, ele descreve essa nave como uma pequena cidade, tem tudo que as pessoas precisam ali, porque eles vão viajar 2 meses. Se eu não me engano, eram 2 meses. Que é um mês para acelerar e outro mês para desacelerar. Se você entende mais de ficção científica, você vai pegar o conceito. Só que esses 2 meses que eles estão viajando vão ser equivalente a 4 anos na Terra. E aí, de novo, se você ama Interestelar como eu, que é o meu filme da minha vida, aí você vai entender que realmente existem essas variações de tempo, né? Que cada lugar o tempo funciona de uma forma diferente. Então, dentro da nave ele vai funcionar de uma forma e na Terra ele funciona de outra. Mas não tem problema, gente, porque eles dois estão viajando para se encontrar. Então ele entra nessa nave, ele está muito confiante e ele decide escrever cartas para sua noiva pra ir falando sobre a viagem, né, pra eles irem conversando sobre essa viagem. Só que a partir daí tudo dá errado e a história só vai ladeira abaixo, vocês entendem? Então é desesperador, porque é a história de um homem que tem que fazer de tudo pra tentar encontrar a sua noiva. E eu não posso entrar em mais detalhes, porque é um conto de 70 páginas, e se eu falar qualquer coisa ele vai perder a beleza dele, porque esse livro é muito lindo. Esse livro não, esse conto é muito lindo. Eu tenho certeza, gente, que o livro é lindo, tá? Porque agora, como eu falei, eu entendo a estética e o objetivo do livro. Só que assim, até aí tava tudo bem. Eu tinha lido esse conto maravilhoso, no final eu fiquei pasma com o final, porque enfim. E aí eu viro a página e tem um texto escrito nota da autora. Aí eu obviamente vou ler porque estou curiosíssima e descubro, gente, que a autora é uma fofíssima. Sabe quando o livro só melhora porque o autor cresceu no seu conceito? Pois então, a autora é uma fofíssima e nessa nota ela explica pra gente por que é que ela escreveu esse conto. No segundo conto eu dei uma folhada, não li ainda, mas eu vi que no final dele também tem uma nota da autora, então eu acho que ela vai explicar pra gente por que é que ela fez cada conto desse livro, que se eu não me engano são 3. Depois dessa nota
da autora tem a nota do leitor e a nota da leitora. E, gente, essas notas complementam a história de uma forma belíssima e eu gostaria muito que vocês lessem, porque eu realmente não posso falar sem dar nenhum tipo de spoiler pra vocês, mas assim, eu posso dizer pra vocês que esse conto de ficção científica é uma história de amor. Uma história de amor à ficção científica por parte da autora e uma história de amor entre duas personagens que se amam e que vêm pra vida real. É fantástico, eu amei esse conto. E agora eu preciso ser brutalmente honesta com vocês, porque esse conto, ele é o que Devoradores de Estrelas deveria ser. Eu vou entrar nessa polêmica porque eu não gostei muito de Devoradores de Estrelas. Eu nem lembro se eu falei em vídeo pra vocês, eu acho que eu nem comentei sobre esse livro. Faz um tempo já que eu li, e é um livro gigantão, assim, só que eu não gostei muito da história. E é uma polêmica porque eu sei que todo mundo ama esse autor, não só isso, como todo mundo ama Devoradores de Estrelas. E, gente, pra mim, esse livro não funcionou, mas esse conto tem muitas semelhanças, assim, com Devoradores de Estrelas, e ele me mostra o potencial que Devoradores de Estrelas tinha pra me agradar, mas não o fez. E esse conto fez. É incrível. Eu tô... Nossa, agora sim, eu tô completamente obcecada por esse livro também. Eu tô muito surpresa de ter pego 2 livros pra esse vlog que fazem muito sentido. Isso porque, como eu falei, eu entendi o conceito do livro agora. Depois eu falo mais sobre esse conceito. Mas os 2 livros também se relacionam, tanto Senescente nível 5 quanto Odisseia Estelar. Nossa, eu tô apaixonada por ele e apaixonada por Senescente, como eu falei. Não vejo a hora de continuar a ler os contos, mas eu vou vir aqui falar sobre cada conto. No caso, eu vou voltar pra falar do segundo conto e depois no final, quando eu ler o terceiro, eu falo a minha opinião completa do livro e também sobre o livro, né? E eu tô me preparando agora pra pegar outra leitura, porque uma coisa que eu quero fazer é não ficar de ressaca nesse fim de ano. Eu tenho muita coisa pra ler, muitos conteúdos programados pra fazer pra vocês, então eu vou intercalar as minhas leituras. Agora que eu li esse conto, eu vou dar um tempinho, vou ler outro livro e depois eu volto pra ele e aí depois eu termino esse vlog lendo esse terceiro livro que eu ainda não li. Mas, ai gente, olha, estou animadíssima e espero que as minhas leituras continuem fantásticas do jeito que elas estão. Hoje é domingo e eu estou mais tranquila em casa, daqui a pouco eu tenho que me arrumar pra ir pra igreja, mas enquanto eu tenho esse tempinho, eu quero vir conversar com vocês sobre tudo o que aconteceu. A primeira coisa é que eu esqueço que eu posso pegar o meu microfone e falar com vocês mais próximo. O fio dele é bem ruim, bem curto, então eu ainda quero um microfone que eu possa falar mais distante com vocês, mas eu esqueço que eu posso fazer isso de vez em quando. A segunda coisa é que ontem definitivamente não foi o meu dia. A gente foi ao cinema e saindo de casa eu fui entrar no carro e bati meu joelho com muita força na porta e tá roxo, eu tô morrendo de dor no joelho. E quando eu cheguei no shopping, que eu tava descendo do carro, eu prendi o meu dedo na porta. E assim, poderia ter sido muito pior, tá tudo bem com o meu dedo, gente, pelo menos eu acho que não tá quebrado nem nada, poderia ter sido muito pior. Porque eu não prendi o meu dedo na porta, eu prendi o meu dedo entre as duas portas, a da frente e a de trás.
Então aquele vãozinho entre as duas portas eu acabei prendendo meu dedo ali. E assim, gente, na hora eu quis chorar que nem uma garotinha. Mas depois que começou a latejar e ficou latejando o dia inteiro praticamente, eu percebi que na verdade foi muita sorte não ter acontecido nada. Eu acho que apesar de estar dolorido, tá tudo bem. Eu tô com esmalte de gel, então eu, obviamente, não vou tirar o meu esmalte pra ver o estrago do meu dedo. Mas eu acho que tá tudo bem, assim, porque não tem nenhum indicativo de que tá com problema na minha unha. Acho que foi mais o susto mesmo, por isso que poderia ter sido muito pior. Mas, ontem, eu também li um pouquinho de Odisseia Estelar. E assim, apesar de não ter sido o meu dia, eu posso afirmar pra vocês que eu li um dos melhores contos de ficção científica que eu já li na minha vida. Então, não sei se vocês se lembram, mas eu falei pra vocês que no primeiro conto desse livro a gente ia acompanhar um noivo que estava fazendo essa viagem intergaláctica aí pra encontrar a sua noiva. E no segundo conto desse livro, eu não sabia, porém nós temos a outra perspectiva dessa história, que no caso é a noiva que está viajando para encontrar o seu noivo. Os dois estão fazendo essa viagem pra se encontrar praticamente no meio do caminho. Então agora a gente tem a perspectiva da noiva, porque no primeiro conto o noivo escreve diversas cartas pra noiva, detalhando todo esse processo, esse caminho que ele tá fazendo. E agora a gente tem também a perspectiva da noiva com todo o caminho que ela fez. E assim, gente, a autora realmente não tinha o direito. Esse segundo conto foi melhor e pior do que o primeiro ao mesmo tempo. E eu tenho tantas coisas pra falar sobre ele que eu não sei nem por onde começar a falar sobre esse conto pra vocês. Mas eu vou tentar começando me explicando por que eu falei que ele é melhor e pior ao mesmo tempo. Ele é melhor porque ele realmente é melhor do que o primeiro. Ele pega num ponto muito profundo. Esse daqui eu tive que segurar as minhas lágrimas várias vezes durante a leitura. E ele é pior justamente porque ele te faz sentir muito mais do que o primeiro conto. É muito estranho quando isso acontece, porém, depois do conto, a gente também tem aquela nota da autora, a nota do leitor e da leitora, e vocês vão entender quando vocês lerem esse livro, porque eu tenho certeza que depois da minha indicação vocês vão ler esse livro. E de novo a gente tem a perspectiva dessas três pessoas, né, as palavras dessas três pessoas da vida real. E isso me fez refletir muito, porque na nota da autora ela conta porque é que ela decidiu escrever essa segunda perspectiva, no caso, o outro lado dessa história. E eu vou entrar nesse assunto porque eu quero falar um pouco mais sobre o conto. Mas na nota do leitor e da leitora, a gente percebe como que é engraçado o fato da gente se relacionar com aquilo que a gente tá lendo. Primeiro, porque o primeiro conto é a história de um homem que está se encaminhando para encontrar com a sua noiva. E nesse conto, a gente tem essas palavras do leitor e ele diz que se identificou muito com a história, até porque foi inspirada nele. Já no segundo conto, eu li as duas notas dos dois leitores e a gente tem uma diferença clara de sentimentos, porque o leitor continua dizendo que ele prefere o primeiro conto, que ele sentiu muito mais no primeiro conto, enquanto que a leitora diz que ela sentiu muito mais com o segundo conto, que mostra a perspectiva de uma mulher. Então é muito incrível pra mim o fato de que a gente se relaciona com o que a gente lê com base no que a gente vive. O conto do homem se relacionou muito mais com o leitor e o conto da mulher se relacionou muito mais com a leitora. Ela diz que sentiu muito mais das emoções da protagonista e de tudo que ela estava falando e conseguiu refletir muito mais nas condições da protagonista do que ela fez no primeiro conto, que era a história de um homem e a perspectiva de um homem. Isso é muito louco e mostra o quanto esse livro é maravilhoso. Eu acho que aí já devia convencer vocês. A segunda coisa é que, como eu falei, a autora conta pra gente por que é que ela decidiu escrever essa outra perspectiva da mesma história. Eu entendo completamente as palavras da autora. Ela diz que, basicamente, sentiu que a história estava incompleta com apenas uma versão dela, porque são duas pessoas se encaminhando para se encontrar e é uma história de amor e o amor envolve duas pessoas. Uma coisa que ela falou nessa nota que também me fez refletir muito é que ela disse que para escrever o primeiro conto ela se utilizou da ausência de pessoas. E para escrever o segundo conto, ela se utilizou da presença de muitas pessoas. Então eles são completos opostos ao mesmo tempo em que eles contam a mesma história de amor. E gente, o segundo conto, olha, vocês vão me desculpar, tá? Mas como eu falei, ele é pior do que o primeiro. Porque o primeiro é justamente a ausência de pessoas. Então nós temos um noivo seguindo o seu caminho para encontrar a sua noiva, só que ele está sozinho
no universo, praticamente, porque coisas acontecem. Enquanto que no segundo conto, a gente tem a noiva com a presença de várias pessoas, e isso faz a gente refletir, eu sinto que essa é a grande parte da ficção científica no segundo conto, faz a gente refletir sobre o comportamento humano frente ao caos. Porque eu não quero entrar em detalhes do que acontece, só que assim, enquanto eles estão fazendo essa viagem que vai durar sei lá quantos meses e anos, enfim, porque o tempo é relativo, muitas coisas acontecem na Terra, muitas coisas que transformam a Terra em um cenário de completo caos. E no segundo conto, a gente vê como é que o ser humano se comporta frente ao caos. Que, como eu falei, é algo que realmente é da ficção científica, porque eu lembro de ter lido muitos livros de ficção científica que justamente analisam o comportamento humano frente ao caos. E um dos livros que me vem à cabeça, assim, muito claro, é Estação 11, que eu li ano passado, se eu não me engano, porque também mostra o comportamento humano, é basicamente uma análise do comportamento humano frente a uma terra que foi devastada, sabe? Então, de novo, gente, o segundo conto foi melhor e pior do que o primeiro, e eu estou completamente vendida pra esse livro. Aí eu fui dar uma olhada no terceiro conto, né, e me surpreendi, porque eu não tava entendendo muito bem, gente. Aí eu entendi que esse livro se completa. Então, o primeiro conto é o do noivo em busca da noiva, o segundo conto é a noiva em busca do noivo, e o terceiro conto é da filha dos dois. Sim, estou muito animada, ó, falta pouco, só que o terceiro conto é o maior de todos, até porque acho que são 4 ou 5 histórias, é alguma coisa assim. Eu não entendi muito bem a última parte, mas assim que eu terminar, eu volto pra comentar com vocês. Tá, agora a gente precisa conversar muito sério sobre o terceiro e último livro deste vlog, que é Contrapeso, porque eu já estou aqui na página 70, 80, na verdade. Eu estou quase chegando na metade do livro. E eu acho que eu estou na metade do livro. Se eu não me engano, ele tem 160 páginas. Então, na página 80, eu cheguei em 50%. Vamos com calma. Honestamente, eu estou lendo um livro que entra numa categoria de ficção científica, pra mim, na minha cabeça, que eu não gosto muito, que é livros de ficção científica que eu não consigo explicar nem a sinopse pra vocês, porque ele é muito complexo e eu não estou entendendo nada. Acontece de vez em quando de eu pegar algum livro desse pra ler. E aí eu fico naquela, será que eu sou burra e não estou entendendo, ou será que o livro realmente é muito complexo e, na verdade, eu fui jogada aqui na história? Porque é exatamente o que eu estou sentindo estando na página 80 de Contrapeso. Parece que eu fui simplesmente largada no meio da história e agora eu tenho que entender tudo o que tá acontecendo e não tá dando muito certo. Contrapeso vai contar a história dessa empresa. Vamos começar por aí. É uma empresa gigante que é coreana e decidiu construir um elevador que sai da Terra e vai para o espaço. Só que para eles construírem esse mega elevador que sai da Terra e vai para o espaço, eles precisam de um local específico. Então eles escolhem uma ilha onde existe um resort que faliu, então é uma ilha bem pequena que não exatamente tem muito tráfego de pessoas, e eles escolhem essa ilha para construir o seu elevador. As pessoas dessa ilha agora têm que lidar com uma mega empresa se instalando neste lugar e construindo um elevador que vai para o espaço, ou seja, toda a dinâmica dessa ilha vai mudar completamente. Ela sai de ser uma ilha esquecida e passa a ser uma ilha turística, uma ilha onde muitas pessoas vão ter que ir porque muitas pessoas vão trabalhar nesse projeto. O presidente dessa empresa faleceu, ele acabou de falecer, e quem narra essa história, pelo menos grande parte dela, é um personagem que a gente não sabe o nome dele, a gente só entende que ele está narrando a história, e ele trabalhava para o presidente dessa empresa. Só que coisas estranhas têm acontecido. Na verdade, um funcionário dessa empresa tem chamado muito a atenção desse mercenário, tá? Vou colocar entre aspas, porque esse funcionário era um cara, assim, super fraquinho, sabe? Ele já tentou entrar na empresa várias vezes, ele nunca conseguiu, só que ele acabou conseguindo entrar nessa empresa de repente. Não só isso, como ele foi o segundo melhor funcionário nas suas entrevistas, né? Então, ele dá um salto muito grande de personalidade, assim, da sua última tentativa. Isso acaba chamando a atenção do nosso narrador. Isso também porque esse funcionário tá envolvido em algumas coisas que ele não deveria estar envolvido. Aí a gente começa a entender que, na verdade, esse funcionário pode estar com a personalidade de outra pessoa nele. E assim, coisas muito estranhas começam a acontecer, tem várias pessoas que já entendem isso, e agora
alguma coisa vai acontecer que eu não entendo o que é. Então, assim, vocês percebem como é difícil falar desse livro, um livro de 160 páginas que eu não tô entendendo absolutamente nada. Até agora eu não entendi o objetivo dessa história. Como eu falei pra vocês, tá falando aqui atrás que é praticamente um romance policial, só que assim, gente, de policial não tem nada, até agora não vi uma polícia. Nós temos esse narrador, que é, na verdade, um cara contratado dessa empresa, que vai ter que lidar com esse mistério. A gente não sabe o que esse funcionário tem a ver com a história toda, porque é que ele tá ali. E até agora eu não entendi muito bem essa coisa do elevador. Uma das coisas que eu acho que eu entendi é o título do livro, porque para esse elevador funcionar, ele precisa ter um contrapeso, que no caso é uma base, né, específica, e a história vai se passar justamente na base desse elevador. Quando eu apresentei esse livro para vocês, eu li a sinopse aqui atrás, eu li pelo menos uma parte dela, onde tá escrito que é um romance cyberpunk, né, uma ficção policial e uma parábola contundente sobre a ambição neocolonial da Coreia do Sul e os seus efeitos avassaladores, desculpa. Então, eu acho que essa coisa da ambição neocolonial tá bem clara, porque nós temos justamente essa empresa, esse conglomerado gigantesco invadindo uma ilha para construir um elevador espacial, e a gente vê como isso altera a vida das pessoas que estão ali. Só que é praticamente isso que eu entendi, assim, eu não consigo entender o objetivo da história. Me deixa muito triste porque Juna, eu acho que é Juna que fala, é um dos maiores escritores de ficção científica da Coreia do Sul. E o mais legal é que ninguém sabe quem é essa pessoa, então é um pseudônimo que esse escritor usa. Não sabemos se é um homem ou se é uma mulher, mas assim, gente, eu tenho fortes impressões de que é um homem. A gente lê aqui atrás também, tá? Não são informações minhas. Esse livro, ele é inspirado por obras literárias que passam por Joseph Conrad, Marquês de Sade e Philip K. Dick. Então, assim, eu creio que Juna é um homem. Fora os assuntos que são tratados aqui, é muito ficção masculina, assim, ficção científica masculina, sabe? Eu não sei explicar pra vocês. É aquela história lá que a gente comentou no começo desse vlog. Então, eu tenho altas esperanças de que esse livro vai melhorar, mas quando eu fui dar uma lida nas sinopses, porque eu fui marcar que eu estava lendo esse livro, e eu fui dar uma olhada nas sinopses, eu vi que a nota dele é muito ruim, e grande parte dos comentários é exatamente o que eu tô falando pra vocês, das pessoas não terem entendido muito bem a história pra conseguirem avaliar a história, sabe? Enfim, gente, eu espero que melhore, mas me parece que eu não vou curtir muito essa história. O livro até começa bem, o primeiro capítulo é bem interessante, que é justamente a capa do livro, que temos uma criança e do lado tem um fantasma e em cima tem uma chuva de fogos. E no primeiro capítulo a gente entende que a mãe dessa criança acabou de falecer e agora as cinzas dela vão ser misturadas em fogos de artifício. Então, enquanto essa criança está assistindo a chuva de fogos, que é na verdade a mãe dela, o fantasma holográfico da mãe tá sentado do lado dele, assim. Então, me pareceu tão lindo, sabe? O primeiro capítulo, que é acho que 2 ou 3 páginas, sei lá, foi tão bonito que eu fiquei com esperanças de gostar e depois eu não entendi nada, foi só a ladeira abaixo. Então, é isso, gente. Isso foi o que eu resumi dos últimos dias, pelo menos dos últimos 2 dias. Espero que a gente termine esse vlog num tom positivo. Gente, eu não sei o que tá acontecendo, mas depois que eu apareci aqui pra vocês, tudo piorou. Do domingo à noite pra segunda-feira, eu acabei pegando uma virose, não sei o que aconteceu. Na segunda-feira eu fiquei o dia inteiro passando mal e tive até que ir no pronto atendimento pra tomar soro, porque eu não tava me aguentando em pé mais. E hoje é quarta-feira, então faz praticamente 2 dias que eu tô me recuperando. Eu ainda tô sofrendo as consequências da segunda-feira, eu não posso fazer nada muito esforço, porque eu já começo a ficar muito cansada, enjoada, enfim. E eu tô me cuidando, tá? Tem gente que vai falar que não era pra eu gravar, e eu sei, mas assim, eu tô bem, tá, gente? Agora é de manhã, e de manhã eu sempre acordo melhor, então eu tô bem. Tô fazendo tudo mais devagar, então se vocês quiserem acelerar o vídeo não tem problema, até melhor pra vocês, eu acho. Mas eu só vim aqui falar com vocês porque ontem eu finalizei a minha leitura de Contrapeso.
Como eu estava de molho, né, eu acabei conseguindo ler esse livro até mesmo antes de Odisseia Estelar, que eu ainda não finalizei. Só que eu só vim conversar aqui com vocês sobre esse livro porque eu não gostei dele. Eu vou dar 2 estrelas pra esse livro e assim, eu não via a hora de acabar. Também pelo momento que eu tava, porque eu tava muito injuriada nesses 2 últimos dias, mas é um livro que não tem pé nem cabeça, ele não tem um início nem um fim direito. Eu não entendi o objetivo da história, tem um mistério, só que chega no final, não faz sentido o fechamento da história. Só que ao mesmo tempo eu não odiei esse livro. Então eu vou dar 2 estrelas pra ele, porque ele até traz algum tipo de reflexão sobre os conglomerados, né, e as empresas que estão se tornando muito grandes, que passam por cima de pessoas para alcançar os seus objetivos. Tem um momento da história também que eles fazem uma grande reflexão sobre um desastre que aconteceu na construção desse elevador, que ao mesmo tempo não foi um desastre tão natural assim, e o fato de que as pessoas que estão no poder vão fazer de tudo para alcançar os seus objetivos, principalmente se eles estiverem em países menores ou países em desenvolvimento, como é o caso dessa história. No restante, eu não gostei de nada, não gostei do personagem principal, da história, do que acontece. Gente, simplesmente não faz sentido. Esse livro não faz sentido pra mim. Ele entrou justamente naquela categoria que eu falei pra vocês de um livro que eu não entendi absolutamente nada e assim, pura força de vontade de finalizar essa história e vir comentar com vocês, porque se não fosse por isso eu teria abandonado esse livro, assim. Se eu não tivesse esse vlog, né, pra fazer, e se eu já não tivesse abandonado um livro nesse vlog, eu com certeza teria abandonado ele de novo. Mas enfim, às vezes acontece. E eu não vou entrar em muitos detalhes, também porque eu nem sei que detalhes comentar com vocês, eu simplesmente não gostei do livro e não recomendo. Mas agora eu vou voltar pra minha leitura de Odisseia Estelar, então eu vou começar o 3º e último conto, que chama Pessoas a Caminho do Futuro. Como eu falei pra vocês antes, ele é o maior de todos, então eu vou ler com calma, e assim que eu finalizar, eu volto pra também finalizar esse vlog com a minha última opinião. Voltei, pessoal, e agora eu trago a minha opinião final de Odisseia Estelar, que eu finalizei ontem, e claramente eu não estou 100% ainda, porém eu acho que vai demorar muitos dias pra eu me recuperar e voltar ao meu normal, principalmente porque meu estômago tá completamente virado de cabeça pra baixo. Mas aos poucos, se eu for conseguindo gravar, eu obviamente vou gravar pra vocês, então trago agora a minha opinião de Odisseia Estelar, porque ontem eu consegui finalizar a 3ª parte desse livro, que era a que tava faltando. Acabou que no fim eu dei 4 estrelas pra esse livro, isso porque as 2 primeiras partes dele foram fantásticas, vocês lembram que eu comentei tudo que eu comentei, e a 3ª parte do livro, que é praticamente metade dele, eu não curti tanto assim. Então eu acho que 4 estrelas equilibra muito bem o que eu senti com todas essas histórias. Nessa 3ª parte, a gente vai acompanhar o Shonga, eu não sei se é assim que se pronuncia, eu tenho quase certeza que não. Porém, ele é um jovem. Eu acabei ficando bem confusa porque na 2ª parte, no conto 2, nós temos aquela nota da autora e dos leitores, e lá eles falam que escolheram esse nome pra colocar na sua filha, porque eu vou até ler aqui pra vocês, porque eu mesma fiquei muito confusa e eu fui procurar pra saber se eu é que tava errada, sabe? A conexão parecia natural, pois a autora havia escrito para nós sobre a geração dos pais da protagonista de Pessoas a Caminho do Futuro. Então, por isso que eu comentei com vocês que eu achava que a 3ª parte do livro ia ser sobre a filha dos protagonistas dos 2 primeiros contos. Porém, quando eu comecei a ler a 3ª parte, eu comecei a perceber que era um homem, então eles chamam ele de O Jovem. E aí eu fiquei muito confusa se eu tava lendo a mesma coisa, mas assim, aparentemente eu só não sei que tipo de falta de comunicação houve aí, que tipo de, sei lá, falta de diálogo houve,
porque realmente é um jovem. E na terceira parte, que chama Pessoas a Caminho do Futuro, a gente vai conhecer esse Shonga e nós temos 4 histórias dentro dessa parte. A primeira história é ele chegando numa nave, num ponto específico do espaço, onde nós temos basicamente uma cartógrafa. Ela vem de gerações e gerações de mulheres cartógrafas e ela mapeia todo o universo e dá programas para os viajantes no tempo para que eles encontrem exatamente o ponto onde eles queiram ir. E o Shonga chega nesse lugar como um viajante do tempo, a gente entende que é só isso que ele faz, e ele decide que quer ir até os confins do universo. E a partir daí a gente vai acompanhando mais 3 outras histórias do Shonga tentando chegar aos confins do universo, mas ele vai encontrando algumas dificuldades aí no caminho. A primeira história, então, é sobre essa cartógrafa. A segunda história é sobre o retorno dele à Terra depois de milhares de anos. A terceira história é quando ele encontra uma outra nave que também tá à deriva no espaço. E a quarta e última história é o fechamento de todas essas 3 histórias anteriores. Eu senti que essas 3 primeiras histórias foram bem baseadas em ficção científica. Eu acho que nesse vídeo já deu pra vocês perceberem que o que eu mais amo em ficção científica é justamente a não ficção científica, que é o sentimento envolvido na história, os humanos, aquela reflexão amorosa, reflexão de amizade. Então eu gosto bastante dessa parte que não entra muito na parte científica da coisa. Só que essas 3 histórias eu senti que foi a libertação da autora para realmente escrever sobre coisas técnicas. E apesar de ter sim muitas reflexões sobre os humanos, ela puxa bastante para essa parte científica. Então eu acabei perdendo um pouco o interesse, sabe? Quando eu comecei a ler essa terceira parte. Menos a última história, que é justamente a que finaliza tudo, que finaliza todo o livro, que volta a ter essa coisa sentimental, volta a ter essa coisa do será que estamos sozinhos no universo e vamos ficar para sempre assim? Ou será que podemos nos unir para criar algo novo? Então eu gostei muito desse livro, gente. Eu acho que a primeira parte dele é sensacional. A terceira parte já não me agrada muito, mas por uma questão completamente pessoal, justamente por eu não gostar de livros de ficção científica que sejam tão técnicos e tão científicos, mas ainda assim eu recomendo muito esse livro pra vocês. Fora que é de uma autora sul-coreana, eu acho que às vezes a gente tem que sair um pouco da nossa bolha, sair um pouco da nossa curva. Grande parte dos livros de ficção científica que eu já li na minha vida são de autores norte-americanos, então faz sentido que eu tenha achado um ótimo livro de uma autora sul-coreana que vai falar sobre a humanidade e vai refletir sobre o papel do humano, sabe? Dentro do espaço, dentro das viagens interestelares, dentro dos seus próprios relacionamentos, enquanto essas viagens acontecem. Simplesmente maravilhoso. Foi só justamente essa parte técnica aí que me tirou um pouquinho o interesse da última parte, então por isso que dei 4 estrelas pra ele. E assim a gente finaliza esse vídeo de livros únicos de sci-fi. Estou muito feliz de tudo que eu li aqui com vocês, apesar de ter tido 2 livros aí que meio que me seguraram no ritmo de leitura, que não me agradaram muito. Ainda assim eu gosto de entrar em gêneros específicos de leitura, fazer vlogs temáticos pra vocês, porque eu consigo descobrir histórias que talvez eu não pegasse pra ler se não fosse por isso. Então espero que vocês também tenham gostado de me acompanhar nessa jornada. E se vocês têm interesse em receber conteúdos exclusivos, acesso antecipado a vídeos e outras coisas, eu recomendo muito que vocês cliquem nesse botão que está aqui embaixo, que está escrito Seja Membro, e veja os nossos 3 níveis de assinatura para se tornar um membro aqui do canal. Vem fazer parte dessa comunidade com a gente. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, aproveita para se inscrever, vem fazer parte do canal em si. Todo o apoio de vocês em todos os vídeos é muito importante para mim, então os comentários, as curtidas, tenho o maior prazer de retribuir esse contato com vocês. Então aproveita para se inscrever e não perder nada. E agora eu fico por aqui, gente, porque eu tenho sim que me recuperar, tenho vários outros livros para ler. E a gente se vê, eu espero, no próximo vídeo aqui do canal. Então eu aguardo vocês lá. Tchau!